Um momento. Olá, sejam todos bem-vindos para esse vídeo, essa entrevista que nós estamos fazendo hoje, como parte da nossa Biblioteca de Ética, um projeto promovido pelo capítulo Londrina da BYU Management Society. E hoje, agregando para a nossa Biblioteca de Ética nos Negócios, nós temos uma contribuição de alguém do mercado financeiro, mas com experiência internacional. Vai poder nos dar uma boa visão sobre esse assunto de ética nos negócios fora da nossa realidade de Brasil. Esse projeto ele é executado, imaginado e patrocinado pelo capítulo Londrina da BYU Management Society, onde promover a ética nos negócios é um dos objetivos da BYU como um todo. Eu vou pedir, então, para que o nosso entrevistado de hoje possa se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, sobre sua formação educacional, sobre sua carreira, para a gente poder conhecer um pouco mais. Fique à vontade. Tá, muito obrigado. É um prazer de estar aqui hoje com você e fazer esse vídeo para avançar ético e outras coisas que são bem importantes. Meu nome é Brad McKinnon e eu nasci lá nos Estados Unidos, no estado de Utah, e morei em muitos lugares, na verdade, como criança. Estado de Utah, estado de Texas, estado de Illinois, mudamos de novo para Utah. E então, quando eu também teve 15 anos, mudei para Havaí. Então, morei em 4 estados dos Estados Unidos e gostei de cada lugar. Eu também passei 2 anos como jovem aqui no Brasil. Estou no Brasil agora e na parte do sul. Depois voltei para os estudos na escola. Eu me formei do BYU em 1983 em matemática. Eu gostei muito de matemática, os números, outras coisas. E eu também já tive em mente a formação em negócios. Então, eu fiz matemática como undergraduate e depois fiz uma MBA lá no BYU também. Naquela época, eu podia continuar estudando sem trabalhar entre a formatura. Então, eu continuei, me formei em 1985 com a MBA naquele tempo. Perfeito. E na tua parte profissional, eu sei que você também trabalhou no mercado financeiro, fez a tua carreira no mercado financeiro e que incluiu outros países também, né? A tua carreira profissional não se restringiu aos Estados Unidos, né? Sim, sim. É interessante. Quando eu me formei, não sabia o que eu queria fazer. E eu entrevistei com muitas companhias diferentes e teve a oportunidade de trabalhar com as companhias de automóveis, de computadores. Naquela época eles estavam criando muitas oportunidades assim, mas eu decidi de trabalhar na área financeira e recebi uma oferta de trabalhar em Califórnia com um banco lá. E eu fiz isso porque estava entrando numa área bem nova nos bancos. E só teve poucos bancos fazendo isso, chamado derivados, ou derivatives em inglês, e especificamente naquela época, interest rate swaps. E esses negócios entre companhias, ou entre bancos e companhias, era bem novo. E eu achei bem interessante. E também na formação, nós usamos muitas coisas de matemática com isso também. Então, para mim, fez muito sentido de fazer essas coisas. Então, eu fui lá. Como você falou, eu fui para a Califórnia, mas a maioria dos bancos, naquela época teve uns 12, 15 bancos fazendo esse tipo de transações. Eles principalmente estavam em Nova York, Estados Unidos, em Londres, em Inglaterra e em Japão.
para a parte do mundo do leste. Então, com tudo isso, eu comecei lá, mas quase imediatamente me mandaram para Inglaterra para aprender mais sobre esse tipo de negócios. Passei 2 meses lá em Londres, voltei para a Califórnia e fiquei lá 4 anos trabalhando. Na verdade, durante esses 4 anos trabalhando com esse banco, eu passei 6 meses de novo, mais tarde, 3 anos depois, em Inglaterra de novo, trabalhando e ajudando a formação desse tipo de transações lá. Eu mudei para Nova York, eu mudei dos bancos. No início, eu trabalhei com um banco dos Estados Unidos, chamado First Interstate Bank, mas mudando para Nova York, eu trabalhei para um banco de Austrália, Westpac, e esse banco queria entrar nesse, e eles na verdade, eles conseguiram de pegar uns 12 trabalhadores que conheciam esse tipo de transação bem lá na Inglaterra, mas eles queriam entrar lá nos Estados Unidos também fazendo isso, então mandou um deles para Nova York e ele me contatou e eu comecei a trabalhar com eles. Então, era, como você falou, um negócio mundial. Eu fui lá, fiz muitas transações com o World Bank, o Banco do Mundo, com as agências dos Estados Unidos. Nós criamos produtos para ser usado em Europa e também em Ásia. E nós também tivemos parte de nosso grupo em Japão. E eu passei em Tóquio muitas vezes também, viajando lá, ajudando a criação desse tipo de transação. Falando sobre ética, voltando para o assunto um pouco, era interessante, nesta época, era bem no começo dos computadores, usando a capacidade dos computadores, e nos 80s e os 90s. E também não teve internet, não teve e-mail, nada. Então, cada transação que nós fizemos era feita pelo telefone mesmo, ligando para outra pessoa e conversando e negociando esse contrato. E era feito só de telefone. Então, você teve que ter confiança que outra pessoa iria cumprir com seu parte. Então, um relacionamento pessoal entre o banco e as outras pessoas, ou entre os bancos e a pessoa especificamente que está falando, era bem importante, porque sua palavra contava tudo. E sem essa confiança, esse tipo de negócios, o mercado não poderia funcionar. Então, isso era bem, bem importante. E depois de fazer a transação, no mesmo dia, vocês mandaram um facsimile, acho que tem a palavra em português. Então, nós fizemos um resumo do contrato em 2 páginas só e mandamos. E vocês revisaram, concordaram e era feito. Depois, vocês fizeram um contrato de muitas páginas, mas era feito e completado naquele momento que vocês concordaram de fazer isso no telefone e depois, mais tarde, naquele mesmo dia, do fax. E isso é importante porque o mercado, você está negociando um preço de fixar o nível de taxa que vai pagar, ok? E não vou explicar isso porque é fora de nosso discurso hoje, mas era importante porque um dia para outro dia, às vezes, essa taxa mudou uns 0,1%, 1,2%, às vezes. Então, o valor, você faz um contrato de 100 milhões de dólares, pode ser muitos milhares de dólares, o valor desse contrato um dia para outro. Mas mesmo assim, fazendo o feito, dia seguinte você não vai regressar e falar, não quero mais. Você tem que continuar com isso. Então, a confiança, o ético era bem, bem importante para a formação desse mercado naquela época, porque sem isso, sem confiança na outra pessoa, não podia acontecer. Excelente, excelente.
E enquanto você falava, eu fiquei pensando uma coisa aqui. Você tem uma bagagem, uma experiência significativa, porque você começou a sua carreira nos Estados Unidos, trabalhava com uma empresa na Austrália, da Austrália, trabalhou na Inglaterra, Japão, né? Ou seja, você viu a realidade do mundo de negócios de países diferentes. Falando agora especificamente no Brasil, muitas vezes existe a ideia de que se você for 100% honesto, você nunca vai ter sucesso. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um ditado que é assim, as pessoas às vezes falam assim, quem não cola, não sai da escola. Sabe, colar, você entende que quer dizer colar, né? Quem Entendo, não cola, entendo. não sai da escola. Sabe, existe uma ideia de que ser ético é inimigo de ter sucesso na carreira. Você concorda com essa afirmação? Ou seja, é possível ser ético nos negócios, tanto como colaborador, como quanto empresário, e ainda assim alcançar sucesso na carreira? É interessante, pergunta muito boa. E com certeza eu acredito que dá para ter sucesso com ético e não precisa quebrar ou dar um jeitinho para fazer uma coisa. Entende? Um, e, e interessante que durante eu falei sobre a formação desse produto que fizemos, e você falou que realmente eu trabalhei em muitos lugares. Depois eu mudei para Nova York, trabalhando com os bancos de Estrela. Eu mudei, naquela época estava trabalhando com os bancos normais. E depois os bancos de investimentos queriam fazer esse tipo de contrato também. Então, eu mudei em Nova York para um outro banco de investimento, e comecei a fazer isso, e depois eu mudei e fiquei lá na Inglaterra por 12 anos. Então, não só passei lá, mas eu trabalhei lá na Inglaterra por 12 anos. E interessante que, depois de 3 anos lá, eu mudei empresas para outro banco de investimento, e minha responsabilidade naquela época era para dirigir um grupo. Eu vou falar vendendo, mas você não vende de uma maneira normal, mas fazendo esse tipo de transações no Europa inteiro, entende? Então, com meu grupo, nessa época era o banco de investimento chamado Bear Stearns, que agora não existe mais por causa das coisas que aconteceram em 2008, 2009. E lá eu teve trabalhando comigo uma pessoa de Espanha, duas pessoas de Itália, uma pessoa de França, uma pessoa de Alemanha, duas pessoas de Inglaterra mesmo, outra pessoa de Bélgica e uma pessoa de Turquia e outra pessoa de Suécia. Então, muitos lugares diferentes. E era interessante porque cada país tem uma maneira um pouco diferente de fazer transações, mas estava trabalhando com o mesmo produto, mas eu podia ver, indo para esses países com as pessoas que trabalharam comigo, eu tinha responsabilidade por eles, e falando com os outros bancos nesses países, que às vezes eles tinham uma ideia um pouco diferente sobre ético, sabe? Nós tivemos a capacidade de criar produtos de investimentos para eles e com derivados, você pode ter muita criatividade de criar esses produtos e você pode criar isso com a intenção de só para vender, ou só para ter pessoas querendo de fazer a transação, mas na realidade, esse produto não teve muita razão de existir. É só para ganhar dinheiro. Então, a pergunta é esse ético ou não? Porque você está fazendo essa transação com uma pessoa que tem responsabilidade de fazer essas decisões, de fazer investimento ou não. Então, eles têm que ter um nível de entendimento, mas às vezes você teve capacidade de criar um produto, de tomar vantagem dessa pessoa que não teve tanta experiência com essas coisas,
para só ganhar mais dinheiro com a transação. Então, muitas vezes nos negócios, você não tem uma linha demarcada de branco e de preto. Mas tem que pensar bem entre as duas. E é interessante para mim, alguns países teve algumas ideias um pouco diferentes sobre isso do que outros países, falando geralmente. Legal, muito bom, muito bom. E eu vi você falando que você, né, pelo menos no início, fez sua carreira nesses bancos e, claro, né, todo mundo tem um chefe, né? Sempre tem alguém acima de você, alguém para quem você precisa relatar e tal. E é comum, muitas vezes, as pessoas dizerem, por exemplo, aqui fora do Brasil também, que aceitaram, às vezes, fazer alguma coisa antiética porque seu chefe pediu. Na sua experiência, na sua opinião, qual será que seria a melhor maneira de recusar um pedido antiético que o teu chefe te faça? O teu chefe te pedir para você fazer alguma coisa antiética. Qual seria a melhor maneira de recusar isso, tendo em vista que talvez isso pode custar o teu emprego? Sim, é verdade. Olha, uma coisa eu acho que é muito importante de ser consistente, porque se você deixa de ter integridade uma vez, então na próxima vez vai ser bem difícil com seu chefe de voltar de ter integridade e falar, eu não posso fazer isso, porque quando você deixa a integridade no lado e o éticos do lado, uma vez só, ele pode ver que realmente qualquer coisa vai dar certo. Então, eu posso pedir para ele para fazer qualquer coisa e ele vai fazer. Okay? Então, isso é uma coisa bem importante. Outra coisa também, e sendo consistente com éticos, e sempre procurando fazer a coisa da melhor maneira possível e corretamente, o seu chefe vai entender que esse é o seu jeito, ele vai entender que você não vai ser mudado, e até ele vai ter mais confiança em você por causa disso. E nosso trabalho, fazendo esse tipo de negócios que eu falei, teve algumas situações quando eu trabalhei com meu grupo e também nós criamos produtos para as outras partes do banco para fazer também. E uma das minhas responsabilidades era para viajar, às vezes, e encontrar e conhecer outra parte da transação desses vendedores, vamos chamar eles. E às vezes eu podia ver que eles não entenderam o que estavam fazendo. E era, na verdade, nosso trabalho como chefes era para ter certeza que os funcionários estão fazendo coisas corretas. Em vez é o posto que você está perguntando agora, era para ter certeza que eles estavam fazendo coisas certas e não erradas. E nós também tivemos advogados que nos ajudaram de entender o que podíamos fazer ou não devemos fazer dentro de alguns desses países também. Não somente para guardar e cumprir com a lei, mas também com os éticos, as coisas para não ter problemas no futuro. E algumas das coisas que aconteceram com os problemas dos mercados financeiros em 2008, 2009, que criaram muitos problemas no mundo inteiro, eram pessoas usando esses produtos de uma maneira incorreta e tomando vantagem das companhias, das pessoas que não entendiam esses produtos e tomando vantagem deles, criando mais e mais produtos que eventualmente criaram um grande problema financeiramente para o mundo inteiro. Perfeito, excelente, excelente. Enquanto você falava sobre esse assunto, eu me lembrei de uma pessoa chamada Kimby Clark. Sim. E ele falou o seguinte: uma vez eu estava vendo uma palestra sobre ética nos negócios para ele, com ele, e ele fez o seguinte comentário: ele falou, olha, se o teu chefe te pede para você fazer coisas erradas, coisas antiéticas, talvez você precisa pensar se essa realmente é uma empresa para você trabalhar. E ele deu uma seguinte sugestão: ele falou assim, olha, eu tenho, e eu recomendo a todos ter, uma coisa que é chamada reserva de ética.
O que é essa reserva de ética? São 3 a 6 meses do meu salário. Porque se o meu empregador começar a pedir coisas que eu não posso fazer por causa dos meus valores éticos, eu devo, então, procurar um outro emprego, uma empresa onde eu me encaixe melhor. E daí, essa reserva de ética é o que vai me sustentar até eu encontrar outro emprego. Excelente, excelente. É uma coisa muito boa que ele falou. Eu conheço o Kim Clark, ele é um amigo de mim e ele fala coisas bem melhor do que eu posso fazer. Ele era um professor e dirigiu o Harvard lá na escola de negócios lá em Harvard, por muitos anos. E ele tem muita prática explicando coisas bem claras e bem simples para entender as coisas. É muito bom o que ele falou. É verdade. E realmente, um dos meus empregos que eu tive em 2000, eu fiz uma mudança e eu trabalhei nessa época, a internet estava funcionando muito melhor e nós criamos um mercado para fazer credit default swaps. Não sei como explicar em português, mas era um negócio para assegurar, para receber dinheiro se uma companhia se falha. E você compra seguros sobre isso, mais ou menos. E um grande mercado agora estava na infância naquele momento. E nós queríamos criar um mercado por isso na internet. Então, eu fui lá e nós crescemos bastante, mas às vezes eu podia ver como um broker que algumas coisas não estavam sendo feitas completamente corretamente. E então eu decidi de sair. Não que eles estavam quebrando a lei, mas eu não senti muito tranquilo trabalhando com eles no futuro, na maneira que eles queriam fazer. Então, eu tinha que fazer uma decisão de fazer uma mudança. E, na verdade, passei um pouco de tempo sem trabalho por causa disso. Então, esse conselho que Kim Clark deu, que você falou, de ter uma reserva para realmente ter confiança em si mesmo, eu posso falar não. E não vai prejudicar minha família, não pode ser forçado de fazer uma coisa errada. Perfeito, perfeito, excelente, excelente. Muito bom, muito bom. E como você mesmo já falou, né? Muitas vezes a divisão entre o que é ético e o que não é ético não é uma linha bem delimitada. Às vezes tem uma zona meio cinzenta entre o que é ético e o que não é ético, né? E às vezes a gente pode ficar confuso. Muito bom o teu comentário. Bom, eu gostei também que você falou da tua experiência lidando com pessoas de vários países e da tua percepção de que, de acordo com a cultura de cada país, nem todo mundo tem a mesma divisão entre o que é ético e o que não é ético nos negócios. Uma pesquisa que eu li há um tempo atrás falava, por exemplo, identificava alguns dos países nórdicos, como a Dinamarca, a Finlândia, como países extremamente éticos se comparado com os demais. O que na tua opinião, tem de diferente nesses países que faz com que o ambiente de negócios lá seja mais ético do que talvez em outros lugares? É uma boa pergunta. E interessante. Agora estamos falando geralmente. E acho que parte como você falou, da cultura mesmo do lugar. E pode ser de um país, pode ser de uma região, pode ser de uma companhia mesmo, uma cultura, e como existe. Eu acho que você falou sobre alguns desses países com a cultura de ético, uma coisa que o lei lá está bem estabelecido, as pessoas respeitam a lei. Então, faz muito, muito tempo que isso existe e tudo está certo. Talvez uma opinião só, eu não tenho muita experiência aqui no Brasil com negócios.
fiz algumas transações aqui no Brasil, com o Banco do Brasil, por exemplo, quando eu morava em Inglaterra e outros países, e sempre as pessoas com que eu fiz transações do Brasil eram completamente éticos. Eu nunca vi nada em fora do normal e até era bem éticos mesmo. Mas talvez tenha algumas pessoas em alguns lugares onde é bem difícil de ter coisa, de ter comida, de avançar, e eles vejam, às vezes, outros recebendo empregos só porque eles conhecem alguém, não porque eles têm meritocracy, e não existe. Então, nas regiões, alguns lugares onde tem a cultura de avançar, só porque você conhece uma pessoa e não tem a capacidade de avançar por si mesmo, cria essa cultura de antiética, porque se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, é parte da cultura. Então, eu acho que em alguns lugares do mundo, às vezes essa é a maneira de fazer os negócios. É verdade. Cada país tem, ou região, às vezes tem uma maneira de fazer um pouco diferente. Perfeito, perfeito. Eu sei que você também, além de ter trabalhado para todos esses bancos, depois de um tempo e de experiência, você também teve seu próprio negócio nessa Sim. área também. Ou seja, então você conhece os dois lados, tanto o lado como colaborador, como funcionário, como também o lado como empresário, como tendo um negócio nesse mesmo ramo, inclusive, né? Então, tendo essa experiência ampla que você tem, em vários países do mundo, trabalhou por algumas décadas, ou seja, é uma experiência que evoluiu ao longo do tempo, e também essa experiência enquanto colaborador, enquanto funcionário, e também enquanto empreendedor. Que conselho que você gostaria de adicionar para os brasileiros ou outras pessoas que estejam vendo, que não sejam brasileiros, sejam de outros países que falam português, que estejam vendo essa entrevista, que conselho que você gostaria de dar a respeito da ética nos negócios? Ok. O conselho que eu daria é pensando sobre ética, geralmente, de ter isso é uma coisa nessa palavra aceitável, mas é desejado, geralmente. E eu acho que a maioria das pessoas, qualquer lugar do mundo, respeitam uma pessoa que tem integridade. E eu acredito nisso. Eu estava lendo outro dia e falando sobre éticos e eu estou servindo, você sabe, como um presidente de uma missão aqui em Londrina agora e tem uma ideia que não é somente para os cristãos, mas uma coisa ensinada por Cristo. O grande mento é ter amor para ter o próximo. E tem uma coisa chamada o Golden Rule, que é ensinado nas escolas nos Estados Unidos, pelo menos. Eu acho que talvez aqui também, a regra de ouro, nós chamamos isso, e na Bíblia fala, usando essas palavras, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Então, do unto others as you would have them do unto you. E essa ideia, eu estava lendo, é uma ideia de todas as religiões do mundo. Até teve uns 14 religiões que escreveram uma coisa assim, numa reunião recentemente, de concordam com isso. E também tem pessoas, eu trabalhei com muitas pessoas que não acreditavam em Deus. E meu chefe no segundo banco onde eu trabalhei, ele era de Inglaterra, ele não acreditava em Deus, mas ainda teve muito ético. Então, não é só uma coisa para a pessoa que acredita em Deus também, mas essa ideia de tratar outros
como você gostaria de ser tratado, para mim, uma base fundamental de ética. Então, o conselho que eu daria, e você morando sua vida nesta maneira, em fora do trabalho, dentro do trabalho, mas as pessoas vão ver em você uma pessoa em que eles possam ter confiança. E com isso, vai dar para você mais responsabilidades, mais oportunidades, porque realmente o empregador, ele quer ter confiança os trabalhadores, tem que ter isso. E você mostrando isso vai ser reconhecido, com certeza, e vai ajudar. Talvez tem coisa de curto prazo e longo prazo, E às vezes, talvez apareça no curto prazo, vai atrapalhar seu desenvolvimento no trabalho, uma coisa, e porque seu chefe está pedindo para fazer uma coisa um pouco fora dos normas. Mas você ficando firme e sempre consistente, tendo integridade e ético, no longo prazo, vai ser uma grande bênção para você e vai dar muitas mais oportunidades do que teria decidindo de deixar éticos no lado. Eu acredito isso completamente. Excelente, excelente. Muito obrigado pelo teu comentário, viu? Eu fiquei pensando enquanto você estava falando que na vida todas as coisas que de fato valem a pena, elas são construídas aos poucos e dão muito trabalho, né? Uma carreira bem-sucedida, por exemplo, ela não surge meteoricamente, na maior parte das vezes. Ela é uma coisa construída aos poucos, com dedicação, com esforço diário, com anos de estudo, experiência e relacionamentos, né? E eu imagino que a ética é a mesma coisa, ou seja, ter um sucesso, uma carreira de sucesso, onde você possa olhar para trás e se orgulhar da sua carreira, não só do resultado final, não só se você atingiu uma posição de destaque, não só se você ganhou muito dinheiro, mas ter o orgulho de cada etapa da sua carreira, passa por ter ética nos negócios. Eu imagino que se você atingiu um grande sucesso na tua carreira, mas se você olha para trás, tem talvez algumas partes, alguns dias da tua carreira que você gostaria de apagar ou de que não fossem conhecidos porque você não agiu de modo ético, provavelmente a gente não vai se sentir plenamente realizado por isso, né? Excelente, excelente entrevista. Brad McKinnon, foi muito bom poder falar com você hoje, poder aprender com você, com a tua experiência internacional, e poder ter uma visão, ampliar a nossa visão, poder olhar para fora do Brasil e entender que os desafios que a gente tem com ética nos negócios, tanto como empreendedor como colaborador, existem em todo lugar. Existe. Mas as soluções também são as mesmas em todos os lugares, né? Sim, então, realmente foi muito bom. Muito obrigado. Eu convido a todos que estão aqui assistindo essa entrevista a conhecer também os demais materiais que estão disponíveis na nossa biblioteca de ética. Os capítulos, os livros, os artigos, as outras entrevistas também online. Sejam todos aí bem-vindos para poder explorar essa biblioteca de ética, consumir esses materiais e se preparar para ter uma carreira ética nesse mundo que nem sempre é tão ético assim. Muito obrigado, Brad McKinnon. Um grande abraço para você. Até logo. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado.